bem-vindos a mais uma apresentação sobre os nossos encontros de disciplina positiva. Na semana passada, o nosso tema foi conflitos entre irmãos. Então, as possíveis causas, como a gente trabalhar para prevenir e o que fazer na hora em que está efetivamente havendo um conflito. Então, nós começamos comentando sobre a importância da ordem de nascimento. Inconscientemente, todos nós assumimos máscaras e dramatizamos, entramos num papel em qualquer tipo de relacionamento. Então, por exemplo, nós somos adolescentes, temos o papel de filho dentro daquela família, e ao começarmos a nos relacionarmos e termos um namorado, por exemplo, uma namorada, a gente assume um papel diferente. Então, a forma como a gente vai lidar com essa pessoa e a forma como a gente vai se comportar nessa relação vai ser diferente da forma como nós vivíamos na família. Assim como, inconscientemente, um bebê, quando ele nasce, ele já tem um papel. Ele cresce percebendo qual é o meu papel aqui. O que eu faço, como eu chamo atenção, como é que eu me conecto com as pessoas. Isso é a interpretação que a criança está tendo naquele mundinho dela, naquelas circunstâncias. E a ordem de nascimento, ela explica muita coisa para a maioria das famílias. Então, duas máximas que a gente tem que lembrar na disciplina positiva é que as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Nós voltamos novamente a essa máxima. Então, a criança, quando nasce um bebê, tu podes fazer todo o esforço para que tu fique metade do tempo que tu estejas acordado com ela e metade do tempo com o irmãozinho recém-nascido. Mas a criança, ela é uma ótima observadora e ela vai perceber que tu passou 10, 15 minutos a mais com o irmãozinho durante o dia. Ela é ótima em detectar essas diferenças. Mas ela é uma péssima intérprete. Ela vai interpretar provavelmente que tu ama mais o bebê, que tu já não gosta mais dela. Ela não consegue interpretar, por mais que tu expliques que, olha, um bebê demanda mais atenção minha, mas eu te amo da mesma forma, eu te trato de forma até melhor, eu te faço mais carinho. A criança não entende isso. Ela interpreta simplesmente que tu não gosta mais dela, não tá dando tanta atenção para ela. E outra frase da disciplina positiva é que a verdade de uma situação não é tão importante quanto a interpretação que a criança tem sobre a situação. Então, aqui novamente, a verdade é que eu estou me dedicando ao máximo, às vezes eu posso até uma mãe, né? Em geral, a mãe é a figura central das relações na casa. A mãe pode tomar o cuidado para deixar o bebê recém-nascido o máximo tempo possível com uma avó, a babá ou o pai, para continuar dando atenção para o mais velho e evitar ciúme. E mesmo assim, essa verdade não é tão importante para o sentimento da criança quanto a forma como ela interpreta os acontecimentos. Então, aqui, o nosso objetivo, novamente, é se colocar no lugar da criança e tentar entender por que ela está agindo de determinada forma. Não racionalizar e tentar explicar para ela que tu tá ficando, olha, eu fico com teu irmão, mas eu fico mais tempo contigo. Na cabecinha dela, o que se processa não é esse sentimento. E nós queremos, né, lidar com esse sentimento para sermos assertivos. E por isso a gente vai entender um pouquinho mais sobre como a ordem de nascimento afeta a interpretação que a gente tem dos papéis na família. Então, considerando a interpretação da criança, ela está sempre se comparando inconscientemente com o irmão. Então, na chegada do irmão, ela pode começar essa comparação interna de achar, o irmãozinho é mais fofinho, ele fica mais tempo no colo, ele tem mais habilidade para chamar atenção e ser querido do que eu. E essa autocomparação, ela é praticamente inevitável. Mas a gente pode reforçar ou não, comparando ou não os filhos entre si. Então, acontece da gente, por exemplo, querer usar um filho como exemplo para o outro. Olha só, o teu irmão já arrumou a cama dele, tu não vai arrumar tua cama?
Ou, olha só, o teu irmão tem tantos amigos, por que tu não vai lá e brinca com eles? Isso, embora tenha um fundo de uma intenção muito boa, tu tá sempre comparando e passando a mensagem para a criança: eu não arrumo a cama, eu não tenho amigos, seja lá a comparação que for. Então, a comparação, por mínima que seja, ela não é bem sentida, não é nem bem vista, ela não é bem percebida pela criança. Quais são os resultados dessas comparações? Tanto a interna quanto a externa, que a interna a gente não tem como evitar. A gente tem como diminuí-la, tentando dosar o tempo de interação, a qualidade da interação, mas é algo que a gente não tem como, né, medir para a criança. A gente tem como não exacerbá-la. Então, quais são os resultados dessas comparações? A criança acaba desenvolvendo habilidade completamente diferente. Então, por exemplo, um filho mais velho que percebe que o irmãozinho é muito engraçadinho, aquele bebezinho se conecta, ri, todo mundo fica, ai, que coisa mais fofinha, que criança mais tranquila. O que essa criança entende? Não vou competir com isso, vou desenvolver outras habilidades. E aí se foca para ser melhor em esportes, melhor com raciocínio lógico matemático, para não precisar competir com essa competição desleal que na cabeça da criança, como é que eu vou competir com um bebê? Né, a fofura de um bebê. Não tem como. Então eu vou simplesmente procurar o meu outro caminho, completamente diferente. Pode competir para ser melhor. Então, né, ele é bonzinho, ele chama a atenção dos meus pais, então eu vou ser. E muitas vezes acaba da criança querendo essa atenção e chamando ela de forma indevida, porque ela não sabe como expressar, mas às vezes a criança realmente é muito perceptiva e consegue ser mais dócil, mais fofinha, conscientemente, né, chamar mais atenção de forma positiva dos pais. Revoltar-se ou vingar-se, então vocês não me dão atenção, e aí começa uma série de comportamentos para chamar atenção de forma negativa, vingando do irmão, então batendo, e quebrando brinquedo, uma série de comportamentos que a gente acha que a gente interpreta como um mau comportamento, mas na verdade é aquele sentimento transbordando de, né, vocês vão ver, e é algo extremamente inconsciente por parte da criança. Ou desistindo pela crença de que não pode competir. Então, a criança, ela desiste dela mesma. São crianças que, em geral, já começam a desenvolver uma autoestima muito baixa, que ficam extremamente introspectiva, talvez, e muito dependente da validação dos outros. Afinal, estou vendo todo mundo falar tão bem do meu irmãozinho e eu tô aqui no meu canto, eu quero que alguém me perceba. Então, esses são os resultados de uma comparação. Que, novamente, é inevitável que a criança se autocompare, mas a gente tem como neutralizar esse comportamento, esse sentimento dela. Então, as características mais comuns dos filhos mais velhos. Novamente, isso aqui não é uma regra, e toda regra tem exceção, a gente vai falar mais pra frente sobre exceções, mas existe sim uma tendência dos irmãos mais velhos comportarem de um jeito, os do meio ou de outro jeito, e os mais novos de outro jeito. Isso novamente se dá de acordo com os papéis que a gente desempenha. Então, muito disso é reflexo de como os pais inconscientemente lidam com a gente e como a gente observa e interpreta essas relações. Então, os filhos mais velhos, em geral, eles são responsáveis, líderes, mandões, mesmo que seja pensando no bem do outro, críticos de si mesmo e dos outros, perfeccionistas, conformistas, organizados, competitivos, independentes, relutantes em correr riscos e conservadores. E essas características, como a gente pode observar, elas estão todas muito relacionadas entre si. Por quê? Porque, em geral, os pais dos filhos mais velhos, eles têm aquela insegurança de marinheiros de primeira viagem.
Então, é uma criança que nasce num ambiente mais controlado, mais super protegido. Os pais têm medo de deixar a criança correr risco, por exemplo, quando está começando a caminhar, bater de cabeça no chão. Então, existe uma necessidade de controlar mais, de serem mais responsáveis, e a gente está espelhando isso na criança. Então, a criança entende que correr riscos pode ser inseguro, a criança entende que tem que ser responsável, tudo aquilo que a gente sente, aí a gente relembra os neurônios espelhos, a gente inconscientemente está refletindo na personalidade da criança. Além disso, quando chega um irmãozinho mais novo, qual é a interpretação equivocada que a maioria deles tem? Eu nasci primeiro, portanto eu preciso continuar sendo a primeira. Por exemplo, a primeira a terminar um trabalho da escola, ou a melhor, fazer o trabalho da escola com perfeição para serem importantes. Então, a minha forma de me manter sentindo importante é ser perfeita, é continuar sendo responsável, é continuar dando exemplo, é continuar fazendo tudo certinho, de acordo com as regras que os meus pais, muitas vezes inconscientemente, puseram para mim. Os filhos mais novos, as características comuns. Eles são mimados pelos pais e, caso haja uma diferença de idade maior, pelos irmãos também. Eles são criativos, divertidos, com muita alegria. Eles sentem uma confusão de ser o preferido dos pais e rejeitado pelos irmãos. Isso principalmente se a diferença entre os irmãos forem menor, porque aí o irmão não vai mimar e vai sim competir. Então fica aquele sentimento dúbio, como é que eu sou tão fofinho para uns e tão ruim, né? Tenho uma relação tão difícil com o meu irmão. Sentimento de injustiça por falta de atenção ou desejos atendidos. Faz birra e tem dificuldade de se ajustar na escola. E aí a gente pensando o que motiva um filho mais novo a ser assim. Ele é o bebê que chega quando o irmãozinho já não é mais aquela coisa, aquele filhote fofinho, já tá crescendo, já não é mais tão bochechudinho. Nasce essa criança que enche a casa de alegria, que não tem aquela rigidez da educação que tem o filho mais novo, mais velho. Então os pais já sabem que inevitavelmente a gente pode proteger, o filho vai cair e bater de cabeça sim. E então é uma junção de coisas que fazem com que a criança tenha muita atenção, mas não tenha cobrança e ela é fofinha. Então daí surge muitas das características de ser criativo, divertido. A criança vai encontrando formas de manter o brilho dela ao longo do processo de crescimento. Então aquelas características de chamar atenção enquanto bebê, a criança acaba amadurecendo, mas não, em geral não abre mão delas. Ela continua tendo essas características. Elas têm dificuldade, em geral, de se ajustar na escola. Por quê? Porque por mais que a professora seja uma pessoa extremamente humanista, próxima, que se importe com a individualidade de cada um, é diferente tu ser a estrela da família, de uma família de 4, 5 pessoas, ou tu competires a atenção da professora com 10, 20 alunos. Então, é uma criança que, como ela brilha tanto em casa, ela quer ser o brilho da festa, o brilho da escola, e ela, em geral, não tem isso. Ela pode até ser a queridinha da professora na escola, mas ela vai dividir a atenção da professora com muita gente. E aí acaba desmotivando. Muitas crianças mais novas têm muita dificuldade de se adaptar na escola por baixos rendimentos. Por quê? Porque querem atenção. Qual é a interpretação equivocada dessas crianças? 1. Elas têm que manipular os outros em seu favor para que sejam importantes. Então, geralmente são habilidosos em usar seu charme para inspirar os outros a conseguir o que querem. Tem um quê de manipulação aí, inconsciente, é claro. Ou elas acreditam que devem alcançar e superar todos à frente deles a fim de serem importantes. Então, né, como assim? Eu sou aqui a estrela da família? Como é que eu vou alcançar, então, as outras crianças que estão chamando atenção também?
Então pode ser ou um ou outro. Às vezes a mistura dos dois, né? Um pouquinho de manipulação e charme, mas também essa questão da competitividade aí inclusa. O filho do meio. Então, as características comuns: sentimento de ser esmagado no meio, por não ter os privilégios do mais velho, nem os benefícios do mais novo. Ser diferente para ser importante. Então, essa diferença, ela vai depender muito do perfil dos outros, né, da família. Então, pode ter um alto rendimento porque os outros já não são tão bons assim no desenvolvimento na escola. Ou pode o filho mais novo, mais velho brilha, então eu vou ter um rendimento ruim para assim chamar a atenção dos meus pais. Mais relaxado com os irmãos, porque né, não tem aquela pressão de dar o exemplo, também não tem aquele brilho o tempo todo de ser o filhinho mimado, queridinho. Então acaba relaxando, não chamo tanta atenção, mas também não tenho tanta pressão. Empatia em relação aos oprimidos, então aquela pessoa que está ali no limbo, ela vai entender os outros. Pacificador e mais liberal que o mais velho, afinal ele não teve toda aquela pressão de ser o primeiro filho, a insegurança dos pais. E eu tenho uma prima, eu tinha uma tia que tinha 3 filhos, e a prima do meio, ela realmente é um doce, ela até hoje, como adulta, é um doce de criança, pacífica, ela é uma ótima ouvinte, e a forma como ela encontrou de se destacar na adolescência foi dizer que a cor preferida dela era laranja. Porque ninguém, ou praticamente ninguém diz isso, né? Ah, é minha cor favorita é laranja. Não, a cor favorita é azul, é rosa. Laranja não é uma cor assim que as pessoas se atraiam muito. Então ela tinha mochila rosa, pintava a unha de rosa, pintava o cabelo de laranja, quer dizer, mochila laranja, cabelo laranja, unha laranja, tudo laranja, para inconscientemente o que ela estava querendo dizer? Olha, tô aqui, sou única, né? Quero atenção também. E eu não coloquei aqui sobre os filhos únicos, afinal a gente está conversando sobre conflitos entre irmãos, mas os filhos únicos em geral, eles são uma versão atenuada dos filhos mais velhos. Então tem aquela questão toda de ser responsável, do medo, da insegurança, da educação do mais velho, mas sem toda aquela pressão e aquela competitividade, porque tem um fofinho chegando por aí. Quais são as possíveis exceções, então? As possíveis exceções são gêneros diferentes. Então, quando ambos os filhos têm a característica do primogênito. Então, quando os filhos são de gêneros diferentes, em geral tem papéis diferentes na família, tem demandas diferentes. Isso não causa aquele sentimento de competição tão forte e talvez eles não compitam tanto e tenham características que podem ser similares ou bem diferentes, mas de forma mais natural, não tão inconscientemente proposital. Quanto mais próxima a idade, mais profunda a diferença. E a diferença maior de 4 anos tem menos influência mútua. Porque aos 4 anos de idade, se o irmãozinho nasce, tu já tem a tua personalidade mais formada, tu pode te animar pensando que tu vai cuidar do bebê e ser uma ajudante mais do que uma competidora. Quando a criança tem 1, 2, 3 anos, ela ainda gosta muito de colo, tem muito afeto, tem uma relação mais de bebê com os pais, e aí vê o bebezinho como uma ameaça. A partir dos 4 anos de idade já não é tanto assim. Famílias com várias crianças, o mais velho ou o mais novo psicológico. Então, são famílias que, por exemplo, tem uma criança que era o filho mais novo, e aí nasceu um outro mais novo, e a criança que durante um determinado momento teve as características do mais novo acabou passando a ser o filho do meio, e aí precisa buscar por atenção. Então isso acontece bastante com famílias com mais crianças. Às vezes tem mais filhos do meio, às vezes tem 2 filhos mais novos, se for um menino e uma menina, podem ficar nessa questão, o do meio se aproximar mais do mais novo e não tanto do outro do meio. Isso varia de acordo com a educação dos pais.
Famílias misturadas, casais que trazem filhos para o casamento novo. Então aí, novamente, né, uma criança que de repente era a criança mais velha e agora tem um irmão emprestado mais velho e acaba sendo do meio. Isso interfere bastante e a criança se recoloca de acordo com a nova peça da vida, os novos papéis. Um filho mais novo ambicioso troca de posição. O filho mais velho, em geral, desiste para dar espaço e aí tem a tendência de desistir de coisas na vida. Então, por exemplo, se o mais novo é competitivo e decide que ele vai dar o exemplo, ele vai ser o responsável. E o mais velho acaba percebendo que o mais novo consegue realmente ser melhor que ele, na visão dele, e acaba se encolhendo. E dessa forma se encolhe de tal forma e acaba assumindo isso para si, de que os outros são sempre melhores, eu tenho que desistir mesmo. Então, na vida adulta, quando vai trabalhar, né, tipo, tem uma seleção para um cargo de chefia, de gerente numa empresa, essa pessoa pode nem entrar na competição, porque no inconsciente dela, o irmão era melhor, qualquer um pode ser melhor e passar ela, ultrapassar. Famílias em que a cooperação é valorizada e modelada. Então, aqui também todos essas possibilidades, elas são mais para esse modelo de educação competitiva que a gente nasce, que a gente inconscientemente perpetua. Uma família em que os pais estão conscientes de não comparar, de não trazer a competição à tona, de colocar em escolas que valorizam a cooperação em vez da competição, e os pais modelarem entre si esse sentimento de cooperação, provavelmente essas características não vão ser tão acentuadas, porque as crianças foram modeladas a verem relacionamentos de uma forma menos competitiva. E é interessante, inclusive, que pesquisas mostram que os pais que têm concepções de educação diferentes, por exemplo, uma mãe que é bem permissiva e um pai que é bem rígido, eles inconscientemente estão disputando a forma de educar os filhos. O filho é educado de uma forma quando está com o pai e de outra forma quando está com a mãe. Essas crianças veem isso como uma competição e acabam reproduzindo isso em várias outras áreas da vida. Então, alinhar a proposta de educação em casa é assim, a gente não imagina, mas é importante inclusive para isso, para termos filhos mais cooperativos e menos competitivos. Então, como prevenir as brigas? Lembrando de tudo que a gente considerou até agora, de se colocar no lugar da criança, de não valorizar a competição. Lembre-se de aceitar e respeitar seu filho como ele é. Então, por exemplo, eu já ouvi relatos de mães que vêm falar: o que eu faço? Meu filho é muito tímido. E isso às vezes está incomodando a mãe, mas não incomoda o filho. O filho, nesse momento da vida dele, ainda não percebeu que timidez é uma coisa ruim. Talvez nunca perceba. Talvez vai perceber quando entrar na faculdade e sentir que ele precisa fazer mais amigos, ou que ele precisa apresentar um trabalho. E aí ele mesmo pode ir buscando formas de superar essa timidez. Ou lidar melhor com ela. Agora, lembrar, né? Não forçar um filho a ser mais sociável, empurrar ele para brincar com os amigos no parquinho, expor a criança a ter diversas experiências e deixar que a criança o faça da forma que ela se sentir confortável. Nunca faça comparações entre filhos ou com amiguinhos. Isso é uma coisa que já foi comentada, né? Eu acho que já está bem explicada. Nunca fale que seu filho é igual a outra pessoa, nem positivamente. Então, esses comentários, meu filho é igual ao pai dele. Meu filho é brabo que nem o pai dele. O que tu tá dizendo? Tu tá afirmando e botando nas costas dessa criança essa característica de que ela é braba? Ou até positivamente, meu filho é caprichoso que nem o pai dele. Meu filho é bom em esportes que nem o pai dele. Às vezes a criança naquele momento está curtindo jogar bola e depois de repente ela já não tem mais interesse, mas fica carregando essa coisa, o meu pai era bom nisso, inconscientemente a criança acredita que ela tem que passar a vida inteira praticando futebol,
porque durante a infância falaram para ela que ela é boa no futebol como pai e cria essa carga de preciso ser bom, preciso mostrar que eu realmente sou bom como meu pai. Então, deixar a criança ser boa e gostar e preferir o que ela quiser. Isso faz toda a diferença. Coloque-se no lugar de seu filho para compreender suas motivações. Então, novamente, né, coloca ver, olha, meu filho mais velho, será que ele realmente tem esse traço de responsabilidade, de perfeccionismo? Quando ele tem um ataque de birra, será que ele não está frustrado por não estar conseguindo ser correto como ele acha que as pessoas esperam dele? E tentar, a partir daí, lidar com essa situação, se colocando no lugar e conectando com a criança. Promova a cooperação na família. Então, convida os filhos, né? Ah, vamos fazer um bolo juntos? Vamos fazer atividades que não seja um jogo de ganhar ou perder, seja um jogo de se ajudar. Encoraje cada filho e seja específico nos pontos fortes de cada um. Então, acaba soando como manipulação, ou a criança percebe que é falso, quando tu diz pro filho mais novo, filho, que lindo, tu é um ótimo desenhista. E aí olha pro lado e na mesma hora fala pro filho mais velho, ai, tu também é um ótimo desenhista. A criança, eles são ótimos observadores e eles vão perceber que tu tá falando aquilo só pra dosar a balança porque tu falou pro mais novo. Então, quanto mais específico tu fores, mais a criança vai entender, olha, minha mãe tá me elogiando. Então fala, filho, eu gosto muito dos traços suaves que tu faz o desenho. E aí olha pro lado, meu filho, eu gosto muito das cores que tu escolhes. Então tu vai estar mostrando para as duas crianças que elas têm valores pelo que elas realmente fazem. Tem um momento especial com cada filho. Então, isso a gente sabe que na correria do dia a dia é bem difícil, mas o ideal é que tu tenhas 10 minutos por dia com cada filho. Aí a gente volta no quadro de rotinas, o quão importante é ter um quadro de rotinas, para quando a criança sentir que ela não está tendo a atenção que gostaria, tu mostra-lhe, olha, agora está na hora da mamãe brincar com o teu irmão. Essa hora é a hora de brincar contigo. Então, para a criança se sentir acolhida e especial. Então, se uma criança tem mais interesse em desenhar, desenha com esse. Se a outra criança tem mais interesse em brincar no playground, brinca no playground. Trata os dois como especiais de acordo com as suas características e preferências. Faça reuniões de família semanais. Então, a disciplina positiva, ela fala muito da importância de alinharem as formas como a família se organiza e flui durante a semana. Essas reuniões, elas são uma vez por semana. E aí, por exemplo, quinta-feira, às 6, às 7 da noite, a nossa família se reúne na mesa da sala, na mesa de jantar, e vai conversar sobre os pontos a melhorar, mas não só. Vai conversar sobre planejar coisas divertidas. Porque senão a reunião de família acaba tendo uma conotação muito pesada. De, meus pais só se reúnem e sentam comigo para reclamar, para falar do que não está dando certo. Então a ideia é, por exemplo, quando os filhos começam a deixar sapatos espalhados pela casa. Ao invés de te pegares aquele momento em que tu tá chegando estressado do trabalho e reclamar naquela hora de forma que não vai ser provavelmente a ideal, tenha na geladeira, por exemplo, na porta da geladeira, uma folha de ofício e aí escreve, ali vai ser a pauta da reunião de família. Calçados atirados pela casa. Escreve ali, tu já tirou do teu sistema, tu não vai ficar incomodado com aquilo. Na hora da reunião de família, os ânimos já vão ter baixado, vai estar todo mundo nesse clima de estamos sentados aqui para conversar, para ver soluções, para não apontar o dedo para ninguém, e aí todo mundo conversa de forma amistosa. Então a reunião de família, ela não é para dar palestra, dar sermão, e é para alinhar. Então, uma criança, por exemplo, a partir de 4 anos, ela já pode participar da reunião de família. Então, a gente explica para ela, olha, minha filha, se tem alguma coisa que está te incomodando aqui em casa, tu avisa para a mamãe e a mamãe escreve aqui na porta da geladeira. Ou tu faz um desenho que tu vai te lembrar o que significa. E é importante as crianças terem voz, as crianças dizerem como é que elas
podem solucionar um problema. Mesmo que as ideias inicialmente não tenham nada a ver com a realidade, não vão ajudar, é importante a gente ir lapidando, usando a essência da ideia delas para elas se sentirem importantes e pertencentes. Porque senão elas vão entender, não vou falar mais nada, tudo que eu falo ninguém considera. Então a ideia é ajudar elas a amadurecerem as suas ideias e começarem a resolver problemas e decidirem como é que são feitas as coisas em família mesmo. Como agir na hora das brigas? Então, por mais que a gente se organize, tenha reuniões de família e promova a cooperação, irmãos brigam. Isso é parte da essência do ser humano. E então, como é que a gente age na hora da briga? Lembre-se que grande parte das brigas, tipo 90%, são para chamar a atenção dos pais, especialmente da mãe. Portanto, se possível, observe seus filhos como filhotes de panda brincando. Então, eu imagino que para pais... Na escola a gente não faz isso, é claro. Na escola, a forma como a gente tem para resolver brigas é completamente da forma de casa, porque as motivações são completamente diferentes, tá, gente? Então, o que serve aqui para trabalhar essas questões em casa não tem nada a ver com a forma como a gente trabalha na escola, porque as motivações são outras. Então, se possível, se os teus filhos não forem realmente se machucar durante uma briga, se tu puderes, fica ali de espectadora, vendo eles como filhotinhos de panda rolando na grama no meio da selva. De preferência, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro e tenta não ficar observando de forma que eles percebam que tu é uma audiência, uma plateia para eles. Fica ali monitorando só para ver se as coisas não vão sair do controle, mas não interfere. Fique de fora das brigas sempre que possível. Então, se eles estão brigando e chegam até a tua pessoa, se não é uma briga física, tu fala assim: eu tenho certeza de que vocês conseguem resolver isso sozinhos. E sai de cena. Por quê? Porque 90% provavelmente das brigas entre os teus filhos são para chamar a tua atenção de alguma forma. E no momento em que tu diz para eles resolvam, tu não está botando lenha na fogueira da briga. Então, se possível, se não for partir para agressão física, tenta te eximir o máximo possível de te envolver nessas discussões. Aí, quando não é possível ficar de fora da briga, coloque todos no mesmo barco. Nunca assuma o papel de juiz, evitando que os papéis de vítima e agressor se consolidem. Então, quando os filhos vêm com alguma reclamação e querendo dar a sua versão do caso, eu sei que é bem difícil, mas o ideal é que tu não tentes entender a situação. Primeiro, porque tu não sabe até que ponto eles estão falando a verdade. E provavelmente na concepção de cada um, cada um tem razão sobre o seu ponto de vista. Talvez tu tenhas visto o início da briga do que tu acha que foi, mas talvez alguns minutos, 10 minutos antes já tivesse uma disputa ali da qual tu não sabia, e aquilo foi só o reflexo, uma gota d'água de algo que já começou. E aí tu vai estar tomando partido de forma equivocada. E mesmo que tenha alguém que tenha provocado a briga, essa criança vai entender que ela provocando a briga e indo conversar contigo, ela vai conseguir a tua atenção de forma positiva. Então, sem querer, a gente tá ali mostrando para a criança, olha, tu tem o papel da vítima e tu tem o papel do agressor. Tu é a criança que implica, tu é a criança que morde a isca e o outro te bate. E dessa forma, aquilo assume para si. A criança assume que ela é a vítima, ela é o agressor, e isso vai se perpetuar. Então, a ideia é que mesmo, primeiro, provavelmente não tem o certo ou errado dentro da perspectiva de cada um é certo, e mesmo que tenha, a criança pode começar a provocar situações para continuar sendo vítima ou continuar agredindo, porque ela entendeu que é assim que o relacionamento, que a dinâmica se dá dentro da família. Então, quando não tem como tu te virar de costas e deixar a criança resolver, tu dá escolhas.
Vocês querem ir para o mesmo quarto resolver isso ou preferem ficar em quartos separados até se acalmar? Isso é claro quando tu percebes que não há o risco de botar os dois no mesmo quarto e eles se brigarem fisicamente. Então, dê escolhas. Vocês querem tomar um copo d'água ou vocês querem ir brincar de alguma coisa e depois vocês resolvem esse impasse? Deixa as crianças se autorregularem e perceberem que tu não tá tomando lado nenhum. Isso é extremamente importante e isso a médio prazo vai realmente reduzir em muito o número de brigas que acontecem, porque as crianças vão começar a se regular e não te envolver na briga, que é o que elas mais querem na maior parte dos casos. Então, haja com as duas crianças de forma igual. Voltarei para pegar você quando estiver pronta para parar de brigar. E aqui tem um exemplo da disciplina positiva que ele é meio chocante. Fala assim: tem uma criança de 3 anos que taca um brinquedo na cabeça da criança de 8 meses, que é bebê, por exemplo. Na tua visão, ai, pobrezinho, o mais velho bateu no pequeno. Tu não sabe quando, se em algum momento o pequeno provocou. E mesmo que não tivesse provocado, a gente se coloca no lugar do mais velho e entende, essa criança era o rei da casa, de uma hora para outra chegou uma pessoa fofinha e tomou o lugar dela. Então, no sentimento da criança mais velha, ela tem sim motivo para agir daquela forma. Como é que a gente vai fazer? A gente não vai deixar a criança entender que tu é mais velho, realmente tu tem razão, tu pode fazer o que tu quiser, mas também não vai dar o poder para a criança mais nova começar a assumir o papel de vítima. Pega a criança mais nova e diz assim para ela: vai levando ela para o berço, coloca ela no berço e diz: voltarei para te pegar quando você estiver pronta para parar de brigar. Pega a criança maior pela mão, leva para o quarto dela e diz a mesma coisa: quando tu estiver pronta para parar de brigar, eu venho conversar contigo. E aí a gente pensa assim: ai, coitadinho, o bebê lá no berço, o bebê não fez nada. E na verdade, realmente, né, parece ser assim, que tu tá sendo injusto. Mas a mensagem a longo prazo que a gente está dando para esse bebê, ela é muito mais importante. O que a gente está dizendo é: não venha assumir o papel de vítima na próxima vez. Porque aí o bebê pode começar a implicar o mais velho de propósito para apanhar e ter a tua atenção. E é isso que a gente não quer reforçar. Então, por mais que possa parecer um pouco injusto nas primeiras vezes, o bebê vai entender que não adianta, que eu não vou cair nessa manipulação. Então, coloca, né, separa as crianças que estão brigando fisicamente, mesmo que tu aches que uma é a vítima, nesse momento não cabe julgar, tu não é juiz, tu é a mãe e provavelmente o grande foco de atenção nesse momento. E aí valida os sentimentos. Percebo que tu está chateado. Um abraço ajudaria a se sentir melhor? O que ajudaria você a se sentir melhor? Então pode falar isso até para a criança mais velha que bateu. Nesse momento, ela tá chateada, na cabecinha dela, ela realmente precisa se sentir acolhida. Então dá esse acolhimento: olha, eu percebo que tá brabo. Um abraço vai te ajudar? Primeiro, conecta emocionalmente com a criança e depois conversa com ela sobre as maneiras mais assertivas de se expressar. Mas não faz essa criança se sentir mal por um sentimento. Afinal, o sentimento a gente não escolhe. O que a gente escolhe é como fazer, como lidar com ele. Então, um sentimento de raiva, de frustração, de ciúme, a criança tá ali, né, borbulhando esse sentimento. Se a gente vai lá e é agressivo e diz: olha, o teu irmãozinho, o bebê, não pode fazer isso com ele, coitadinho. Na verdade, a criança, ela se sente mal, mas isso não vai não vai impedir que ela sinta isso de novo. Porque afinal o sentimento não se escolhe. A gente tem que acolher: eu tô percebendo que tu tá bravo, como é que nós vamos fazer tu trabalhar isso de uma maneira mais assertiva? Então, aqui novamente, na questão, quando uma das crianças foi agredida, tá chorando, né? Uma bateu na outra, ajude a criança que bateu, a reparar a situação.
Então pergunta, você estaria disposto a ajudar seu irmão a se sentir melhor? Isso não é uma pergunta retórica, gente. Na disciplina positiva não tem pergunta retórica. Tu só faz uma pergunta se tu estiveres pronto para a resposta. Então, se a criança não está pronta, se a criança está com raiva e tu vai lá e obriga a criança a pedir desculpa, tu vai estar desprezando o sentimento dela e mostrando para ela, qualquer coisa que tu faz, pede desculpa e tá tudo certo. Então, se a criança disser que não quer ajudar o irmão, tu fala, tudo bem. Ó, o que podemos fazer para ajudar seu irmão a se sentir melhor? Então, aqui tu tá perguntando, o que a gente pode fazer? Vamos dar um abraço? Se a criança disser assim, nada, o que tu vai dizer? Tudo bem, eu percebo que tu ainda não tá pronto, eu percebo que tu ainda tá com raiva, valida o sentimento. Eu vou confortar o teu irmão e quando tu tiveres pronto, pode vir me ajudar. Então aqui tu não tá botando, coitadinho, o teu irmão tá lá chorando, eu vou lá ajudá-lo. Olha só, agora eu vou te deixar aqui e vou ajudar o teu irmão. Não, tu tá dizendo, olha, o teu irmão precisa de ajuda, ele tá chorando. Tu não tá fazendo a criança se sentir mal pelo que ela fez, tu tá dando, inclusive, a oportunidade da criança reparar o dano que ela fez. Isso é bem diferente. Se a disputa for por um objeto, tire-o de circulação e avise que você entregará quando estiverem prontos para usá-lo sem brigas. Então, tem um brinquedo que está sendo, o objeto de disputa, briga, puxa. E aí tu vai dizer o quê? Quando vocês estiverem prontos para brincar com esse brinquedo sem brigar, eu volto a entregá-los para você. Tira o brinquedo de circulação, coloca, guarda ele no lugar que as crianças não vão pegar. Deixa um tempo. Quando as crianças estiverem amistosamente brincando novamente, tu pergunta, vocês estão prontos para brincar com o boneco, por exemplo, sem brigar? Provavelmente eles vão dizer sim. Entrega o boneco. Começou aquele ar de disputa, de provocação, de puxa para um lado, tira de novo. Faz isso várias vezes. Tu vai perceber que dentro de algumas semanas, não só aquele objeto, mas todos os outros brinquedos que anteriormente provocavam uma disputa, as crianças vão pensar 2 vezes antes de brigar. Porque elas, primeiro, vão entender que elas não vão conseguir a tua atenção com aquilo. Segundo, que elas vão ter que manejar essa disputa, elas vão ter que se regular entre elas. E lembrem-se sempre, de onde tiramos a ideia absurda que para fazer uma criança agir melhor, precisamos primeiro fazê-la se sentir pior. Então, fazer a criança se sentir pior, tu machucou o teu irmão, vocês se agrediram, como tu é egoísta, Às vezes a gente fala isso, não é nem agressão física, mas chama a criança de egoísta. E aí tu para pensar, que ideia foi essa de que, pra criança ser menos egoísta, tu vai primeiro chamar ela de egoísta? Não faz sentido. Então a gente vai acolher o sentimento e ajudar a criança a refletir sobre ele. E, ao começar a agir de forma diferente, geralmente as coisas pioram antes de melhorar. Então, geralmente, a criança está acostumada a tu te meteres na briga entre eles. Se de uma hora para outra tu começa a falar assim, eu sei que vocês conseguem resolver isso sozinhos, vira as costas e sai andando, primeiramente a criança vai continuar brigando, talvez até se intensifique para achar que vai chamar atenção. Se um começa a gritar, por exemplo, que tu vai sair correndo e vai lá e vai ajudar. E aí as crianças vão entender, vai piorar, elas vão brigar mais, gritar mais, espernear mais. Quando elas perceberem que não está funcionando, é que as coisas vão sentar poeira. Então, não desistem de primeira e vale a pena. A chave aqui da disciplina positiva é a consistência e compreender a motivação dos comportamentos. Espero tê-los ajudado. Até a próxima!